Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos amigos, o título desta mensagem nesta manhã é Eleição, uma verdade irresistível. Nós daremos início hoje a uma série de 3 estudos apenas sobre este tema glorioso, o ensino da Palavra de Deus sobre eleição e predestinação, nos temas da doutrina gloriosa da graça redentora em Cristo Jesus. Bem, o número de irmãos e amigos que têm se agregado à nossa igreja há algumas semanas e meses, chegando recentemente, talvez não tenham tido o benefício dos estudos que realizamos alguns anos atrás sobre este tema, e muitos também, vindo de um contexto, digamos, pentecostal, arminiano, não têm tido contato com estas doutrinas profundas, gloriosas da Palavra de Deus. Nós desejamos, então, recapitular, e é necessário, como igreja, vez ou outra, voltarmos a lidar com estes tópicos tão intrínsecos, tão basilares da nossa fé cristã. E o que nós queremos fazer, queridos, não será um estudo expositivo, esses 3 estudos. Nós não lidaremos com um texto, um capítulo em particular, da maneira como fazemos costumariamente, expondo, indo versículo por versículo, mas o que nós queremos fazer é tomar esse tema, uma única doutrina, isolá-la, colocá-la sobre a lente da Palavra de Deus, das Escrituras, para conhecê-la em detalhes e mais a fundo. É isso que nós iremos fazer nesta manhã e nos próximos domingos pela manhã. Será um estudo um pouco mais técnico, digamos assim, porém não menos bíblico e não menos devocional, porque estamos lidando com a Palavra de Deus e doutrinas escritas aqui pelo Espírito Santo de Deus. Bem, como você sabe, deixe-me começar com estas palavras. Como você sabe, a nossa igreja, aqui, nós somos calvinistas. O que significa dizer que nós cremos naquelas antigas verdades da Palavra de Deus, que tem sido melhor representada pelo título de doutrinas da graça soberana. Nós cremos e pregamos o Evangelho da graça soberana, que diz e que ensina que Deus, e não o homem, é o autor da salvação e é o agente poderoso em chamar mortos espirituais de sua morte para a vida em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus. Que na salvação é a vontade de Deus e o conselho e o poder de Deus que opera para a salvação dos seus eleitos, e não a vontade humana necessariamente, mas que Deus dá vida à vontade morta humana e assim o conduz a desejar e a buscar a vida eterna em Cristo Jesus. Homens e mulheres não são salvos pelo seu arbítrio, livre-arbítrio, mas eles são salvos pela graça avivadora de Deus em seus corações, conduzindo assim os seus arbítrios a buscarem, a desejarem, a clamarem por vida em salvação. Bem, essas doutrinas bíblicas, elas foram no passado, não sei se felizmente ou infelizmente, apelidadas de calvinismo. Isso aconteceu porque no século XVII, aquele grande pregador, João Calvino, assim como muitos outros reformadores, foram homens que levantaram a bandeira desta doutrina bíblica, crida e amada pelo povo de Deus desde o início. Levantaram a bandeira da doutrina da salvação pela graça soberana de Deus contra o ensino da Igreja Católica Romana, que ensinava, defendia que salvação é por meio das obras, através do batismo infantil e da manutenção dos sacramentos, não é até o final da vida. Esse era o ensino daquela igreja, digamos assim, instituição dominante no mundo inteiro. E o que aquele homem, Calvino, junto com tantos outros, fizeram, foram vir na Palavra de Deus, isolar essa doutrina em particular e levantá-la como um grande estandarte da verdade contra aquele falso ensino do catolicismo romano. E porque este crente, este irmão em Cristo, Calvino, escreveu muito a respeito disso e pregou bastante no seu combate pela verdade, por esta razão estas doutrinas ficaram apelidadas de calvinismo. Não na época dele, mas alguns séculos depois, quando aquelas verdades foram novamente defendidas contra os chamados arminianos, não é? Mas nós estamos lidando aqui com história nesta manhã. E estas doutrinas, ditas calvinistas, ou doutrina da graça redentora, elas estão assim representadas em 5 famosos pontos, chamados 5 pontos do calvinismo. Elas falam sobre a pecaminosidade completa do ser humano, que o ser humano nasce em pecado, e que nós somos pessoas corrompidas, 100% corrompidas, o que não significa dizer que nós somos tão maus quanto males, quanto poderíamos ser, não é? Cada um de nós.
mas que há dentro de cada um de nós o potencial de toda a maldade. Que essa doutrina, esse primeiro ponto, ensina a corrupção total, a pecaminosidade total do ser humano. É que cada departamento da alma humana foi, na queda, manchada pelo pecado. Cada parte de nós, a mente, a memória, a consciência, tudo em nós, a alma como um todo. Assim não há nada em nós que não seja corrupto. Assim não há nada em nós com o qual nós podemos oferecer um culto a Deus que não esteja manchado pelo pecado, se nós estamos mortos, corruptos em pecados e precisamos de vida e salvação em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, resumido dessa doutrina, é que a eleição de Deus para a salvação, ela é incondicional da parte do homem. Ela é condicional da parte de Deus. Cristo deveria vir e morrer, esta foi a condição da aliança eterna, ele deveria vir, e se ele não tivesse vindo, não haveria salvação. Mas da minha parte, da sua parte, ela é incondicional, baseada em méritos. Não há méritos em nós. É Deus quem nos dá vida. Este é o ensino da palavra de Deus. Deus não olhou sobre certas pessoas dizendo, eu consigo prever um bem naquela pessoa e por isso eu vou chamá-la para a vida eterna. Não, Deus viu uma massa completa de homens e mulheres mortos e sem condição específica neles, decidiu da sua livre vontade, graça soberana, salvar milhões e milhões de pessoas. Assim, a eleição é incondicional. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto destes chamados 5 pontos do calvinismo, que resumem essas doutrinas da graça, é que a redenção de homens e mulheres, ela é particular, ela é específica, o que significa dizer que quando Cristo Jesus veio a este mundo, ele veio já para morrer por aquelas pessoas que ele na eternidade escolheu. É uma redenção particular, é uma redenção específica, tem sido chamado de redenção limitada. Todavia eu creio que este termo confunde, porque o poder de Deus, a graça de Deus, o sangue precioso de Cristo é poderoso para salvar toda a humanidade, desde Adão até o final, porém este sangue é eficaz apenas para salvar os eleitos. Por isso uma redenção particular, uma redenção específica daqueles por quem ele veio morrer. Quarto ponto é que a graça de Deus, ao operar no coração de uma pessoa, é uma graça irresistível. Alguém pode dizer, pastor, eu resisti muito na minha conversão, eu fugi de Deus, eu ignorei a minha consciência. Como pode ser que essa graça é irresistível? É exatamente por isso, meu irmão, essa graça precisa ser irresistível e quebrar a nossa resistência, porque nós resistimos e nós viramos as costas para Deus. É por isso que há necessidade de existir uma doutrina que diz graça irresistível contra a nossa resistência, que levanta o morto da sepultura, tira-o da lama e o coloca em Cristo Jesus. Ela é irresistível, ela é poderosa. E o quinto ponto desta doutrina afirma, pela palavra de Deus, que aqueles por quem Cristo morreu, chamou e salvou e lavou, ele haverá de preservar até o final, até passarmos da linha final, entrando na glória eterna. Isso tem sido chamado de perseverança ou preservação dos santos, que Deus preserva aqueles que ele salvou, os fazendo perseverar em santidade, arrependimento e vida até o final. E essa é a doutrina gloriosa da perseverança ou preservação dos santos. Assim, essas doutrinas têm sido resumidas neste apelido, 5 pontos do calvinismo. Mas essas doutrinas chamadas desta maneira, queridos, elas não fluíram, não foram inventadas pelos reformadores. Elas fluem da palavra de Deus. O que eles fizeram foram isolar de alguma maneira este ensino e usá-lo como uma espada contra o falso ensino do catolicismo romano, mas elas estão incrustadas em toda a palavra de Deus, de capa a capa. Salvação nunca foi por obras, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Salvação é sempre pela graça de Deus, por meio da fé que Deus dá aos seus eleitos, para que exercitem essa fé em Cristo Jesus, o Salvador. E nós queremos lidar em particular nesta manhã com a doutrina da eleição ou predestinação, fundada na palavra de Deus. Bem, a eleição é um ensino cristalino na palavra de Deus. A origem da palavra de Deus, a origem dessa doutrina na palavra de Deus, ela começa no livro de Gênesis e ela vai até o livro de Apocalipse. Calvino e Lutero, como eu mencionei, não inventaram essas doutrinas, porque ela tem sido uma doutrina crida, amada, vivida, defendida, honrada pelo povo de Deus desde sempre. É o ensino da palavra de Deus. E nesse ensino, no estudo introdutório desta manhã, 3 estudos,
Próximo estudo nós veremos como esta ordem da salvação dentro da doutrina da eleição, a maneira como a graça irresistível opera. E no último estudo nós lidaremos com essa grande questão: por que então orar? Por que então evangelizar, se Deus tem determinado na eternidade passada os seus eleitos? Como essas coisas não se contradizem e como no plano de Deus, que conhece o fim desde o começo, Ele determinou que o seu povo evangelizasse e orasse para que Ele cumprisse o seu propósito. Mas, queridos, nós queremos nos voltar para isso então. Eleição. Bem, eleição é uma doutrina. Agora a pergunta deve ser então inicialmente: o que é uma doutrina? Como o ensino na palavra de Deus pode ser isolado e considerado uma doutrina? Bem, uma doutrina é um ensino essencial, basilar na palavra de Deus, um ensino sobre o qual base outros ensinos são construídos, fluem a partir dele. É como a estrutura de um prédio, de uma casa. Você percebe a base estabelecida, não é? E então há as colunas. Entre aquelas colunas é colocados tijolos, janelas, sobre as colunas, a laje, o telhado, etc. Uma doutrina são como colunas na palavra de Deus, onde várias doutrinas, onde vários ensinos são derivados e construídos. Tudo se organiza em torno de doutrinas na palavra de Deus. É como o esqueleto humano, não é? Os músculos, os tendões estão ligados a esse esqueleto, se sustentam, baseiam-se nelas. Um dos critérios, por exemplo, para se identificar algo como doutrina na palavra de Deus é este: quando um ensino, uma proposição é afirmada, reafirmada, ensinada, reensinada, uma verdade é repetida na palavra de Deus em várias passagens, em muitos textos, em muitos versículos e aplicações, parece que o Espírito Santo, não é, quis colocar uma lente, um holofote sobre este ensino. Assim nós tomamos este ensino como uma doutrina, uma verdade ensinada e afirmada nas páginas da palavra de Deus. Bem, essa é uma definição muito genérica, mas nós podemos compreender uma doutrina desta maneira. Nós vemos as estruturas firmadas e repetidas na palavra de Deus. Doutrina também pode ser entendida como uma âncora. Doutrina é uma âncora que não permite o crente, isso foi a vontade de Deus, colocando doutrinas na palavra de Deus, como uma âncora que não permite que o crente seja, ao longo da história, arrastado pela maré de ensinos vários, criados pela imaginação humana. A doutrina é como uma âncora que nos mantém firme na verdade da palavra de Deus, de modo a não sermos levados por revelações humanas, profecias humanas, silogismos humanos, que são tão plausíveis e atraentes, não é? A doutrina, conhecendo ela, nos finca na verdade como uma âncora, permanecemos nos limites seguros da palavra de Deus. Assim, a doutrina como uma estrutura sólida e como uma âncora preciosa para as nossas almas, para não sermos levados pelo engano de Satanás e os seus filhos e filhas. E essa é uma doutrina, e essa é uma âncora, e essa é uma parte estrutural da palavra de Deus: eleição, predestinação. Nessa manhã, o que eu me proponho a fazer então é seguirmos de uma maneira muito simples por textos da palavra de Deus, para que o nosso ensino seja baseado não na ideia humana, não em silogismos, mas no que a Bíblia revela. Nós queremos expor a palavra de Deus. Deixe-me alongar um pouco ainda nessa introdução. Nós estudamos sobre isso há uns 4, 5 anos atrás, mas eu quero expandir um pouco o tema. Tem havido muito debate sobre este ensino, não é verdade? Ao longo do cristianismo, da história do cristianismo, muito desacordo em torno desse tema. Alguns cristãos, ao debater com outros cristãos, têm chegado mesmo a esquecer que aqueles com quem nós debatemos são crentes em Jesus Cristo. Que nós estamos lidando aqui com uma doutrina dentro do arraial do povo de Deus. Às vezes algumas pessoas ficam muito irritadas e muito indignadas com este ensino. E eu devo confessar nesta manhã, abertamente, que este foi o meu caso, há mais ou menos uns 17 anos atrás, 18 anos atrás. Eu era indignado com esta doutrina, todas as vezes que a ouvia. Para mim, doutrina da graça redentora, eu não conhecia esse termo, mas conhecia o termo calvinismo, era um dos pontos de entrada no inferno. Uma das maneiras de culpar a Deus de injustiça. Até o ponto em que eu fui levado pela graça de Deus a ouvir o que está escrito aqui e a comparar a Escritura com a Escritura. E o Senhor me derrubou do cavalo do meu orgulho no pó da convicção e arrependimento. Eu fui tomado por um senso de verdade da palavra de Deus. Isso tem acontecido com pessoas que amam e buscam a palavra de Deus. Queridos amigos, alguns crentes pouco enraizados na palavra de Deus, nas Escrituras,
com tendências ecumênicas também parecem pensar e também ensinam que a eleição ou essa doutrina deve ser colocada de lado. Em igrejas pentecostais, igrejas de convenções, raramente ou quase nunca você ouve um único ensino sobre esse tema. Muitos pastores correm como quem foge da praga desse tema, e por isso não ensinam o povo de Deus todo o conselho de Deus, e este é um deles. Isso está na palavra de Deus. E se nós somos crentes bíblicos nesta manhã, nós devemos buscar conhecer o que Deus revelou aqui e observar a vontade do Senhor. Muitos outros, por terem participado ou ouvido debates não edificantes sobre esse tema da eleição, pensam que isso é algo a ser deixado de lado. Outros repetem clichês do tipo: doutrina divide, o amor junta, vamos parar de mexer com doutrina. Isso é a nova artimanha, a nova máxima do diabo que ele espalhou nas igrejas, não é? Não percebem tais pessoas que eles estão negando a palavra de Deus. Eu tenho encontrado crentes, muitas vezes, crentes em Jesus Cristo, que quase censuram a Deus por ter colocado este ensino na palavra de Deus. Nós, ao lidarmos sobre este tema, parece ser tão espinhoso que isso ensoberbece o ânimo de muitas pessoas. Se algumas pessoas fosse dado o dever de serem editores da Bíblia, tenha certeza que as suas tesouras editoriais cortariam para fora qualquer versículo que fala sobre eleição e sobre predestinação na palavra de Deus. Muitos, ao lerem a palavra de Deus, pulam esses versículos rapidinho e seguem para frente. E se você é uma dessas pessoas, eu lhe digo logo de início que, como eu no passado, você está incorrendo em erro espiritual em desprezar a palavra de Deus. Mas será que nós podemos eliminar essa verdade da palavra de Deus e empurrá-la para o lado pelo bem do convívio ecumênico? Não nos parece que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos pensavam desta maneira. Nós encontramos eleição, predestinação ensinado e enfatizado nas páginas da palavra de Deus muitas e muitas vezes. E a seguir o ensino do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos nesta manhã, pela palavra, nós queremos nos aproximar destas verdades profundas e gloriosas. Agora, queridos irmãos e amigos, talvez o termo predestinação, eleição, soe na tua alma um tanto preocupante. Eu estou entrando em limites perigosos. Talvez soe desta maneira em teu coração. Talvez você tenha crescido e aprendido a religião em um ambiente onde a vontade humana e a escolha humana para a salvação, ela é demasiadamente enfatizada o tempo todo, enquanto a soberania de Deus quase nunca é enfatizada. Esse foi o meu caso, eu cresci neste ambiente, talvez seja o teu. E se este é o teu caso, talvez o termo predestinação, eleição, te traga mesmo um constrangimento, né? Não sei onde eu me coloco aqui, ele está falando coisa. É como se você estivesse num ambiente e alguém falasse uma besteira e você não soubesse onde ficar. Talvez ouvir esse termo predestinação, eleição, te faça sentir um pouco desta maneira, porque você cresceu num ambiente em que isto é pintado de negro, é pinchado e lameado, essa doutrina bíblica da palavra de Deus. Agora, deixe-me pastoralmente exortá-lo nesta manhã. Ao ouvir esta mensagem nesta manhã com uma mente realmente aberta e colocar de lado certos conceitos previamente aprendidos, certos pré-conceitos sobre este ensino, e dizer a si mesmo: eu irei, em nome do Senhor, prestar atenção à palavra de Deus, porque esta é a palavra de meu Deus. E eu irei ouvir o que o pastor tem a dizer conforme ele segue pela palavra de Deus, porque ele zela por minha alma, e o desejo dele, tanto em oração quanto no ensino do púlpito e pessoalmente, é revelar e me ensinar todo o conselho de Deus escrito na palavra de Deus, para que eu não permaneça em ignorância e desobedeça a Deus. Não diga a si mesmo: essa é uma doutrina muito profunda, pastor, eu não vou ouvir, eu vou me desligar aqui, eu vou pensar na morte da bezerra, na macarronada e no frango mais tarde, eu não vou atentar para isso, eu já sei que isso é errado, eu já sei que eu não gosto disso, eu vou desligar dentro de mim. A Bíblia não me autoriza a fazer isso. A Bíblia não me autoriza a classificar qualquer doutrina das Escrituras como profunda e difícil para assim eu desprezá-la. Todo o conselho de Deus foi revelado. Desprenda-se de conceitos, eu digo mais uma vez, ideias previamente aprendidas sobre esta doutrina que te levou a rejeitá-la, uma vez que ela está na palavra de Deus. Ouça com calma,
o que está escrito aqui, o que nós iremos considerar, porque o meu objetivo é mostrar somente o que está na palavra de Deus. Eu não ousarei entrar em especulações carnais, nem curiosidades carnais, mas apresentar nesta manhã o que a Escritura ensina sobre a doutrina da eleição e predestinação. E quando você tiver compreendido, meu querido irmão e irmã, como eu um dia no passado, e muitos servos de Deus ao longo da história, tiverem compreendido essas verdades, e Deus tiver assim te ajudado, conforme você ouve com sinceridade e mistura a fé com o que você ouve, então depois não se envergonhe de confessar essa verdade diante dos homens e de proclamá-la ao mundo inteiro, porque é uma doutrina gloriosa, meu querido irmão. Confessar que você estava equivocado ontem sobre a sua maneira de pensar a respeito dessa doutrina é nada mais do que reconhecer que hoje você está um pouco mais sábio e que você passou do leite para a carne, porque essa doutrina é carne. E nós precisamos nos exercitar nela com muita calma. Se por outro lado, essa é uma última advertência, o teu interesse nesta manhã é mera curiosidade, mera especulação intelectual sobre o tema, para que você possa usar argumentos para demolir outras pessoas sem nenhum amor cristão, eu te digo que você não é bíblico nesta posição. Toda a verdade e doutrina da palavra de Deus é para afetar e influenciar as nossas vidas e tocar os nossos corações. Não é simplesmente para encher as nossas cabeças, mas encher o nosso coração de grande amor, respeito por Deus, profundo respeito e amor por Deus e pelos homens. Elas estão aqui porque toda a Escritura, e mesmo essa, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, e não para curiosidade intelectual apenas. Bem, eu concluo por aqui. Eleição, irmãos. Eleição é algo tão positivo na palavra de Deus. Eleição é algo a respeito do qual todo crente em Jesus Cristo deve ter o privilégio de conhecer. Porque quem conhece essa doutrina, ele está seguro, ela está segura para o seu próprio bem. Não é por acaso que Pedro, por exemplo, nos exorta, esse é o nosso primeiro texto, e você deve manusear a palavra de Deus como um bereano para saber que está aqui. Não é por acaso que Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 10, ele diz, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Todo crente deve conhecer e estar seguro da sua eleição para o seu próprio bem. Está certo da realidade da eleição, certo a respeito de sua própria eleição. E para fazer isso é preciso entender que esse é um ensino bíblico. Eleição. Bem, o termo que nós temos em língua portuguesa, traduzido aqui do original grego no Novo Testamento como eleição, no original tem uma ideia muito interessante. Eleição na Bíblia, no grego quanto no hebraico, traz a ideia de conhecer. Marca esta ideia. Esse é o significado, a ideia, o senso da palavra eleição na Bíblia. Conhecer ou tomar conhecimento de algo, conhecimento de alguém, certo? Mas veja, não é apenas conhecer alguém, eu sei quem é fulano, não. Tem visto um conhecimento amoroso, um conhecimento simpático, um conhecimento de experiência. Essa é a ideia de eleição na Bíblia. Fazer de alguém conhecê-lo como objeto do seu amor, do seu carinho, da sua apreciação e do seu cuidado. Essa é a ideia de eleição na Bíblia. E a ideia aqui é que Deus, antes de criar homens e mulheres, Ele os elegeu para um cuidado amoroso que Ele colocaria sobre eles. Esse é o ensino sobre a eleição. Eleição na Bíblia não significa meramente previsão ou presciência intelectual. Eu previ intelectualmente de antemão. Esse não é o significado da palavra eleição na Bíblia. Embora exista na Bíblia o ensino sobre presciência, conhecimento prévio de algo, esse é um dos atributos de Deus em sua onisciência. Deus conhece o fim desde o começo. Há esse ensino na palavra de Deus. Deus é presciente sobre todas as coisas. Deixa-me dar um exemplo. Deus abençoou Abraão. E ele disse, porque eu sei que ele haverá de ordenar a sua família para honrar os meus mandamentos e me seguir. Ele soube disso de antemão. Mas isso não está ligado à salvação. Embora haja um ensino sobre a presciência de Deus na Bíblia, eleição tem a ver com outra coisa na palavra de Deus.
Não é conhecer um fato de antemão, que Deus viu previamente aquelas pessoas que iriam crer em Jesus Cristo, e assim, porque Ele viu isso, eles as elegeu. Esse não é um ensino bíblico. Esse é um ensino desenvolvido aí por volta do século XVII, final do século, meados do século XVII, e entrou na igreja. Mas Deus conheceu as pessoas que Ele iria salvar, Ele as amou e colocou o seu amor sobre elas, conheceu antes de tê-las criadas. Bem, a eleição está na Bíblia. A Bíblia ensina a eleição. Eleição é um conhecimento prévio de pessoas, e não sobre as ações das pessoas apenas. Se você marcar isso, isso tornará claro. Eleição é um conhecimento prévio da pessoa, mais do que das ações das pessoas. Não é que Deus anteviu as ações, que elas deveriam de crer, por isso Ele elegeu, não. Não é um conhecimento prévio de ações, mas sim de pessoas. Nosso primeiro texto, segundo texto, Romanos, capítulo de número 8, nosso texto dessa manhã, versículo de número 29. Veja a prova, que é um conhecimento de pessoas mais do que o conhecimento de ações, e Ele as elegeu antes de tê-las criadas. Romanos 8, 29, essas palavras: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, quem? Versículo 28 nos diz: aqueles, pessoas, aqueles, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, um conhecimento de pessoas, não meramente um conhecimento de ações. Queridos amigos, se Ele amou tais pessoas na eternidade, então Ele as conheceu ali e as escolheu ali. E isso Ele fez mesmo antes de qualquer ação delas, percebe? Não é presciência de uma ação que elas iriam realizar. Esse é o ensino da Bíblia. Ele conheceu pessoas e amou essas pessoas e determinou que elas seriam salvas. Não é que Ele viu que certas pessoas haveriam de crer, eu volto a repetir, e porque Ele viu que isso aconteceria, ação, então Ele as predestinou para a salvação, não. Mas que Ele predestinou essas pessoas para que elas crescem. Ele não viu que iríamos ter fé, então Ele determinou que iríamos ser salvos. Mas Ele determinou no passado que Ele daria fé a essas pessoas para que crescem e fossem salvos. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça de Deus, isto é, sois salvos por meio da fé. E isto que a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Percebeu? Ele determinou que daria fé a elas, para que crescem e fossem salvos. Pela graça de Deus, não obras, sois salvos por meio da fé. E isto, a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, aqueles a quem Ele haverá de salvar. Eleição é eleger, obviamente. Eleição significa separar, selecionar, escolher entre outros. Tomar um, deixar outro. Isso é eleger. Você elegeu hoje pela manhã a roupa que você iria usar nesta manhã e deixou outras lá no armário. Todas elas estavam ali de antemão. Eleição é isso, é uma doutrina bíblica que ensina que Deus tem separado o número de homens e mulheres e também de anjos eleitos para serem os objetos de sua graça e salvação. Enquanto que outros são deixados, observe, no estado em que se encontram para receberem justa punição por seus pecados. Significa que antes da fundação do mundo, observe isso, antes da fundação do mundo, de toda a massa de homens e mulheres pecadores que morreriam, não é? Todos morreram em Adão, nos diz a palavra de Deus. Imagine toda a humanidade morta, 100%, nenhum fora. Antes da fundação do mundo, Deus determinou que daquela grande massa de homens e mulheres mortos em delitos e pecados, um número grande, imenso de pessoas seriam salvas. Deus escolheu um certo número delas, elegendo-os para que eles fossem conformados à imagem de seu Filho, salvos da condenação merecida pelos seus pecados. Certamente Ele viu que a queda iria acontecer, nós não iremos lidar com esse ponto. Ele viu a humanidade morta e de antemão Ele decidiu que um imenso número seria separado e escolhido para a salvação.
Nós não iremos lidar com questões de lapsarianismo, supralapsarianismo aqui nesta manhã. Nós estamos falando meramente sobre escolha, sobre a decisão de Deus. Observando uma massa total de homens e mulheres mortos, na eternidade passada, ele decidiu escolher, separar para si homens e mulheres que ele iria conformar à imagem moral e espiritual de seus filhos e filhas. O que ensina então a doutrina da eleição na palavra de Deus? A eleição tem origem no decreto divino. Mas antes de explicar isso, deixe-me dizer algo. Meus queridos amigos, um pouquinho de conhecimento sobre um assunto importante é algo perigoso. Um pouquinho de conhecimento fragmentado sobre a doutrina da eleição é perigoso. Porque, por um lado, por ter um pouquinho só de conhecimento sobre este ensino, você pode ser levado a desprezar uma verdade bíblica. Por não conhecê-la direito, você pode ser levado a achá-la injusta ou complexa, porque você tem um conhecimento pequeno sobre essa doutrina, você não se deu a estudá-la com seriedade. E por outro lado, pouco conhecimento pode levar você também a ter uma visão torcida desta doutrina como altamente dogmática, mais baseada em raciocínios humanos, em lógica, do que baseada nas escrituras e baseada em textos, não é verdade? Mas o que nós queremos ver é como essa doutrina está fundamentada em textos. Assim nós queremos fugir de ambos os perigos de um pequeno conhecimento sobre essa doutrina e conhecê-la a fundo nesses 3 estudos. Bem, tendo lidado com isso, nós podemos agora perceber o seguinte na palavra de Deus: que eleição, predestinação tem origem no decreto divino, no decreto de Deus. Que Deus, na eternidade passada, Ele decretou tudo o que seria. Sim, Ele decretou a criação do mundo, a criação dos homens, dos anjos, tudo o que haveria, Ele decretou. Ele desejou que isso acontecesse. E o desejo de Deus é seu decreto. Tudo o que Ele deseja, Ele cumpre. Ele também decretou deixar em seus pecados, deixá-los nos pecados, um número grande de pessoas. Agora veja, a doutrina da eleição não ensina que Deus tinha predestinado alguns para a salvação e predestinado outros para pecarem. Isso não é ensinado na palavra de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, não alguns. Todos pecaram, todos morreram. Nós não aprendemos que Deus tinha predestinado homens e mulheres para pecar. Alguns desenvolvendo um raciocínio silogístico, talvez cheguem a essa conclusão, mas eu lhe digo que está fora da Bíblia e de textos da palavra de Deus. Isso é filosofia, a mente humana querendo se impor, e nós tomamos grande cuidado com isso. Não é isso. Todos pecaram, todos morreram. Nós não aprendemos que Deus tinha predestinado homens e mulheres para pecar, porque isso tornaria Deus o autor do pecado, mas essa é uma acusação que pessoas incautas atribuem a Deus, pessoas que se apoiam mais em seus raciocínios do que na palavra de Deus. O que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, mais uma vez, aqui de toda uma massa humana de homens e mulheres pecadores e mortos e condenados a uma eternidade banida da presença de Deus, dessa massa completa de pecadores, Deus decidiu eleger um número deles muito grande para serem salvos da condenação em que todos estavam inseridos. É isso que ensina a Bíblia. E os demais para serem deixados no estado que já se encontravam antes. Assim, a eleição é positiva na Bíblia. Eleição é positiva, não negativa. Por quê? Porque eleição é um ensino que fala sobre vida dentre os mortos. É um ensino que fala sobre ressurreição de pessoas mortas. É um ensino extremamente positivo a eleição. Mais uma vez, apenas um pouco de conhecimento é perigoso. Sempre tem havido pessoas em todas as épocas que têm argumentado que a doutrina da eleição acusa Deus de injustiça, não é? Deus estaria sendo injusto, eles dizem. Que se Deus elegeu, eu ouço isso muito, e vejo na internet, que se Deus elegeu, pastor, algumas pessoas para a salvação e outras não, é injustiça de Deus. Deus está sendo injusto com aquela pessoa não eleita. Mas uma acusação como essa é uma ignorância evidente sobre o ensino bíblico a respeito da eleição. Talvez você esteja nessa condição, espero que não. Porque na Bíblia, salvação não é uma questão de justiça, é uma questão de graça.
porque pela graça sois salvos por meio da fé. Se salvação é uma questão a ser estabelecida na base pura da justiça santa de Deus, então, amigos, todo homem e mulher descendente de Adão deve ser condenado, porque todos pecaram. Se é uma questão de justiça, todos estão condenados porque todos pecaram. O fato de Deus decidir salvar um número de pessoas não é injustiça, é misericórdia. O fato de Deus olhar para aquela massa de todos os mortos e salvar um imenso número, separar e elegê-los, não é injustiça, é misericórdia. Justiça seria deixá-los todos no pecado e condenar a todos. Então não é uma questão de justiça ou injustiça. Pela graça sois salvos. Dizer que Deus não tem o direito de separar e eleger alguns para que se conforme à imagem de Cristo, seu Filho, para que sejam salvos, é repudiar um ponto cardinal do Evangelho. Que o Evangelho, meus queridos amigos, diz que a salvação é pela graça imerecida por parte de homens. Não é injustiça. Se ninguém merece, então não é correto dizer que Deus é injusto ao dar a salvação a certas pessoas que não merecem. E não há outras pessoas que não merecem. Salvação não é um pagamento que nós temos que receber por nosso direito. É uma dádiva gratuita de Deus a pessoas que Ele escolhe dar, que Ele escolhe eleger. Por que será que Ele escolheu eleger aqueles pecadores ali malditos e não aqueles outros pecadores malditos? Eu não sei a resposta, mas eu apenas me contento com o que a palavra me diz em Efésios 1:9: foi segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Ou Lucas 12:32: porque foi do agrado do Pai fazer assim. E isso baixa a crista do orgulho e glorifica a Deus, que o fez assim para a sua própria glória. Agora, uma questão de definição. Qual então é a diferença, vocabulário, entre eleição e predestinação? As palavras, elas são intercambiáveis na Bíblia, são sinônimas, usadas às vezes para significar a mesma coisa. Predestinação apenas significa que a eleição das pessoas foi feita previamente. Não aqui, mas previamente. Que Deus elegeu pessoas para a salvação antes mesmo delas existirem. Predestinação, Ele previamente destinou tais pessoas para a salvação, elegendo elas. Ele as predestinou e estabeleceu o destino eterno das pessoas previamente. Deixa eu me colocar da seguinte maneira, ouça com atenção o grande pregador Charles Spurgeon falando sobre essa diferenciação entre eleição e predestinação. Atente para isso. Ele diz: antes da salvação ter entrado no mundo, a eleição veio na frente. E o trabalho da eleição, vindo antes da salvação, foi o de marcar as casas onde a salvação seria enviada e os corações nos quais o tesouro da vida eterna seria depositado. Eleição olha por sobre toda a raça humana, desde Adão até o último. Eleição olhou e marcou com um sinal sagrado aqueles para quem a salvação foi designada. Eleição foi por todos os cantos do mundo pecador, de Jerusalém, a Judéia até os confins da terra, e em todas as épocas. Então, uma vez que a eleição fez isso, veio na sequência a predestinação. Enquanto que a eleição marcou as casas para onde deveria viajar a salvação, a predestinação mapeou o caminho e as ruas onde a salvação deveria viajar e percorrer até chegar àquela casa. Predestinação ordenou cada passo do grande exército da salvação. Eleição marcou aqueles a quem salvação seria enviada. Predestinação determinou e ordenou o dia e o momento em que o pecador seria trazido a Cristo, a maneira que ele seria salvo, os meios que deveriam ser aplicados para levar o pecador à contrição. Predestinação marcou a hora, o lugar, o momento exato quando o Espírito Santo de Deus deveria despertar o morto e acordá-lo para a sua condição de pecador. E quando o perdão e a paz seria dada a ele pelo sangue de Jesus. Predestinação marcou o caminho tão completamente que salvação jamais sai do caminho e nenhum passo fora é dado e nunca perde a estrada em direção à casa marcada pela eleição para a salvação. Tremendo, não é?
Não lidarei com a doutrina da eleição na história da igreja, mas apenas dizer que é uma doutrina crida, ensinada, amada, defendida pela igreja do Senhor Jesus Cristo desde o início, ao longo de todos os séculos da história, porque está baseada na palavra de Deus, está declarada nas grandes confissões de fé também. O que é uma confissão de fé? Nada mais do que uma declaração dizendo aquilo que um grupo de igreja, num determinado período da história, crê em um número de temas e doutrinas da Bíblia. Em nossa congregação Batista Reformada, nós subscrevemos a Confissão Batista de Fé de 1689, um pequeno documento, um livreto que resume, que sintetiza o que nós cremos em muitas doutrinas. Eu recomendo a todos ter uma cópia na bolsa. Na questão de dúvida, você pode abrir ali nos pontos e parágrafos e ver o que a Bíblia tem ensinado e que o povo de Deus tem crido ao longo dos séculos. Bem, uma confissão de fé não é nossa autoridade sobre verdade, é a Bíblia que é a nossa autoridade, a palavra de Deus. Confissão de fé apenas declara aquilo que nós cremos, tirando da palavra de Deus, um auxílio no momento de dúvida, para recordar a si mesmo que nós cremos a respeito de certas doutrinas. Queridos, confissão de fé declara a respeito da eleição. Deixe-me apenas isolar um pequeno parágrafo aqui, sobre o decreto de Deus. Ouça com calma. Desde toda a eternidade, diz a Confissão Batista de Fé, 689 e tantas outras, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo, e isto ele fez segundo o conselho da sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Fê-lo, porém, de um modo em que Deus em nenhum sentido é o autor do pecado, nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Pelo contrário, estas causas secundárias são confirmadas, e em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas, e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir seu decreto. Pelo decreto e pela manifestação da glória de Deus, alguns homens e alguns anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna através de Jesus Cristo, para louvor da sua graça e glória. Os demais são deixados em seu pecado, agindo para a sua própria e justa condenação, e isto para louvor da justiça e glória de Deus. Isto é o que a igreja do Senhor Jesus tem crido, não é? Às vezes verdades como essas são muito severas. Todavia, queridos, são questões de vida e de morte, de santidade, de justiça e de glória de Deus. E quando nós nos tornamos pessoas adultas na palavra de Deus, nós encaramos estas verdades e damos glórias ao Senhor e obedecemos ao que Ele ensina na palavra de Deus. A Bíblia ensina a eleição de capa a capa. A Bíblia está cheia dela. É uma das doutrinas fundamentais da Bíblia, é uma daquelas grandes colunas da palavra de Deus que não pode ser desprezada. Mas a nossa fé, como eu disse, não está fundamentada em confissões de fé. Por isso eu me volto agora, bem rapidamente, para um grande número de textos. Eu gostaria que você estivesse pronto para abrirmos juntos. Quero que você agora veja um número de textos na Bíblia onde os crentes são chamados de eleitos. Porque se as pessoas são chamadas de eleitas na palavra de Deus, não se pode duvidar que deve haver uma eleição. Se o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos costumavam chamar crentes continuamente de eleitos de Deus, é porque é exatamente isso que eles são. Um crente é um eleito de Deus antes da fundação do mundo. De outra maneira, o termo eleito na Bíblia ele seria vazio, ele não teria qualquer significado, não é verdade? Eu vou apenas apresentá-los sem comentar, para que você primeiramente perceba a presença deste ensino na Bíblia. Marcos capítulo 13, versículo de número 20, 22 e 27. Marcos 13, versículo de número 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Versículo número 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Escolhidos, escolhidos, escolhidos. Por eles Cristo morreu e os preservará. Lucas 18, versículo 7. Tome nota, você pode retornar a isso durante a semana. Estamos seguindo por um estudo um tanto técnico nesta manhã, mas são verdades bíblicas que devem fluir para dentro de nossa alma. Lucas 18, versículo de número 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos
que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Além desses versículos, há muitos outros textos que poderiam ser selecionados, onde as palavras escolhidos, eleitos, conhecidos de antemão, destinados, aparecem na Bíblia. Nas cartas do apóstolo Paulo, crentes são continuamente chamados de eleitos. Colossenses 3, agora versículo 12. Revesti-vos, pois, como aquilo que vocês são, eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Um pouco mais para frente, Tito 1:1. Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Ele está dizendo que Deus deu a fé para os eleitos para que crescem. E ele é um servo de Deus, um enviado de Jesus Cristo, apóstolo, para pregar a estes eleitos, ensiná-los e chamá-los pelo Santo Evangelho. Mesmo nos escritos de João, de Pedro, você pode fazer um estudo bíblico. Nós aprendemos domingo passado à tarde, isolar certos termos e palavras e pesquisar onde eles aparecem e lê-los com calma. No início da igreja cristã, você viu aqui, os crentes em Jesus não se envergonhavam de usar essa designação de eleitos de Deus. Eleitos, irmãos eleitos, eleitos de Deus, estava no vocabulário contínuo do povo de Deus. Eles entendiam muito bem essa doutrina que era ensinada pelos apóstolos, e eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, que a sua salvação foi consequência e resultado de sua eleição. Assim eles eram todos eleitos de Deus. E quando nós aprendemos isso, é de se admirar, não é, que essa doutrina tenha sido esquecida por muitos, denegrida por outros, e que alguns líderes chegam ao ponto de ensinar que a Bíblia não ensina a eleição, predestinação de pessoas para a salvação. Outros versículos que provam a veracidade da doutrina. João 15,16. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá, pastor. Ele escolheu aqueles homens, apóstolos, enquanto ele estava aqui na terra. Ele abraçou, chamou, não é verdade? Sim, mas ele escolheu antes da fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo, que antes da criação, no ventre da sua mãe, Deus o separou para o serviço que ele iria fazer. É uma eleição prévia. Outro versículo também. Nós vemos aqui como você descobre que Cristo escolheu o seu povo. No versículo 19 você encontra isso também, mas veja João 17, versículo de 8 a 9. João 17, versículo de 8 a 9, essas palavras. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deus o Pai deu a Cristo aqueles que Ele escolheu para que Cristo viesse e morresse por eles, e Ele o fez, e Ele roga pelos seus aqui. Será que não é cristalino este ensino da palavra de Deus? Será que nós colocamos uma venda em nosso olho ao ler este versículo e não querer entender por causa de pré-conceitos que nos foram ensinados por líderes que não parecem honrar a palavra de Deus, e nós crescemos assim, quando a palavra de Deus é cristalina a respeito disso o tempo todo, meus irmãos? Vejam ainda Atos capítulo 13, versículo de número 48. Atos 13, 48. Essas palavras. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Quem foi que creu? E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Não é maravilhoso, meu querido irmão? Será que nós estamos tropeçando o tempo todo nesses versículos? Palavra, Atos 13, 48. É um fato inegável. Ele diz, destinados para a vida eterna. E o que é dito em contrário não nos interessa, porque esse texto é completamente claro e cristalino. Nós queremos ser crentes bíblicos aqui. Pessoas são destinadas por Deus para a salvação. Uma vez que essa destinação à salvação ocorre antes delas terem nascido, então é uma predestinação para a salvação daqueles que Ele escolheu. E nosso tempo é curto. Abre Romanos 8, 28, 29. Nosso texto dessa manhã. Palavras tão profundas. Romanos capítulo 8, versículo de número 29.
observe, aqui está todo o fluxo da obra de salvação desde a eternidade até o presente, até o final. Porque os que dantes de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Percebeu? Veja Romanos 9, de 11 a 12. Essas palavras. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Enquanto esse texto existir na palavra de Deus, ninguém poderá dizer que a Bíblia não ensina eleição. Romanos 11, 17 agora. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories. Perdão, estou no capítulo 17, mas voltando agora, desculpe, ao versículo 7. Romanos 11, 7, na verdade. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, isto é, foram alcançados, e os outros foram endurecidos, o que significa dizer deixados onde já se encontravam. 1 Coríntios 1, 26 a 29. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, eleição, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Percebe? Para que não haja orgulhoso diante de Deus nessa questão. 1 Coríntios 1, de 26 a 29. Agora 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9, um outro texto bastante claro a respeito. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. 5, versículo 9, perdão. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo todo, essa é a linguagem da predestinação, da eleição da graça soberana. Deus não nos destinou de antemão para isso. Será que essa avalanche de texto, e há muitos outros, não é o suficiente, meus irmãos, para estarmos convencidos desse ensino da palavra de Deus, para fazer cessar a arrogância daqueles que dizem que não existe na Bíblia um ensino chamado eleição, predestinação? Estou certo que sim, na verdade, se nós amamos a palavra de Deus. Uma pessoa precisa ser altamente maliciosa, completamente ignorante, para afirmar a não existência de um ensino sobre predestinação para a salvação na palavra de Deus. Será que nós podemos arrancar essa verdade da Bíblia? Será que nós podemos levantar a voz contra o céu e dizer: injusto, injusto, ó Deus, por ter escolhido e elegido para a salvação um número de pessoas e não outros? Se alguém ainda nega essa verdade, não venha argumentar comigo ao final do culto, eu sou apenas o pregador dela. É com Deus que você deve argumentar, na palavra de Deus. Mas isso está claramente ensinado na palavra de Deus. Será que não é o teu dever, nesta manhã, se inclinar diante dela, e submeter-se a ela, e se render a ela, ainda que você não entenda completamente o significado dela? Certamente que sim, não é? A palavra de Deus nos diz isso em Romanos capítulo 9, versículo de número 20 ao versículo de número 21. Que palavras tão tremendas do Senhor aqui. Romanos capítulo 9, 20 a 21. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quantos tipos de eleição existem na Bíblia? Bem, nossos oponentes querem afirmar que, se existe eleição na Bíblia, é apenas uma eleição missionária, eles dizem, apenas da nação de Israel como uma missão, foram eleitos para uma missão no mundo. Não há tal coisa como eleição de indivíduos para a salvação, eles dizem. A Bíblia fala de eleição em mais de um sentido, na verdade. Primeiro, há a eleição de Israel como povo para os privilégios especiais do serviço ao Senhor. Eu leio rapidamente Deuteronômio 7, 6 e 7.
Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Não há méritos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Sim, há a eleição de Israel para uma missão. Mas segundo, há uma eleição de indivíduos para certos ofícios, ou realização de alguns serviços especiais também na Bíblia. Nós estamos indo pelo estudo da palavra de Deus. Por exemplo, Moisés, em Êxodo 3, na sarça ardente, foi eleito para ser enviado por Deus. Os sacerdotes, em Deuteronômio 18:5, os reis, em 1 Samuel 10:20, os profetas, em Jeremias 1:5, e os apóstolos, em João 6:70, todos eles individualmente foram eleitos para uma missão. Mas há, por último, queridos, ensinado com toda clareza na palavra de Deus, a eleição de indivíduos para a salvação. Eleição de indivíduos para serem filhos de Deus, herdeiros da glória de Deus. Mateus 22:14, Romanos 11:15, 1 Coríntios 1:27 e 28, Efésios 1:4, 1 Tessalonicenses 1:4 e todos os textos que nós já mencionamos. E esta eleição de indivíduos é considerada parte da predestinação de Deus, que tais pessoas sendo eleitas para a salvação tiveram o seu destino previamente estabelecido para que fossem salvos. Se nós distinguimos entre eleição missiológica, missionária, Israel, nacional, e de indivíduos para certos ofícios e tarefas, mas está claro o ensino de uma eleição soteriológica para a salvação. Assim erram, enganam almas e transtornam a doutrina e o povo de Deus, aqueles líderes que ensinam que existe um ensino sobre eleição na Bíblia que é apenas missiológico, Israel ou para uma missão, mas que não é uma eleição soteriológica de indivíduos para a salvação. Veja, querido amigo, apenas uma questão aqui já de lógica e raciocínio, não é? Uma atitude bastante nessa e incoerente para um pastor tentar afirmar a eleição de nações inteiras, mas desacreditar a eleição de indivíduos. Do que se compõe uma nação, senão de indivíduos? Deus escolhe Israel como uma nação para uma missão, mas dentro daquele Israel da nação nós lemos que Deus escolheu e separou 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal para salvá-los. Ele escolheu de toda aquela nação pervertida, idólatra. E mesmo com Daniel, indivíduos, Mesaque, Sadraque, Abednego, indivíduos. Se Deus chama a igreja de uma nação santa, povo adquirido, eleito, é porque Ele escolheu indivíduos, aquele indivíduo, aquela senhora, aquele rapaz, e tornou uma igreja, assim um conjunto eleito, uma nação santa e gloriosa, feita de indivíduos salvos, chamados por Deus. E assim Ele formou a sua igreja, composta de indivíduos salvos pessoalmente eleitos para a salvação, tornando-se uma nação salva, eleita por Deus. Algumas características, então, nós corremos para o fim da eleição. O ensino bíblico é que a eleição não depende do indivíduo ou qualquer coisa na pessoa que será salva. Há muitos textos, Efésios 2, 8 e 9 é um deles. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Segundo, a eleição é eterna. Jeremias 31, versículo de número 3. Com amor eterno te salvei. Seu amor eterno, ele durará eternamente. E não enquanto durar, como diz a poesia, não é? Ele durará, porque Deus é eterno, embora o nosso amor não seja. Ele preservará o amor em nossos corações. Sim, se refere a Israel no Antigo Testamento, mas lembre-se, Israel é uma figura da igreja. E a igreja, obviamente, é composta de indivíduos eleitos. Assim, Deus amou seus eleitos individualmente, ainda na eternidade passada. Terceiro, santificação é a característica de uma pessoa eleita. É a marca de uma pessoa eleita. É assim que você sabe que aquela pessoa foi eleita. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Opera santificação, opera transformação. Agora um texto ainda mais claro, e por coincidência, no mesmo versículo, vire a página para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, parece que Paulo está repetindo o mesmo ensino, não é?
Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio, para quê? Para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. É assim que nós sabemos que uma pessoa foi eleita. O Espírito Santo de Deus habita naquela pessoa e o resultado é santificação. Quarto, eleição produz frutos, porque humildece o ser humano. Dá toda a glória a Deus e nenhum mérito ao ser humano. Diz que não foi nada em mim, nenhum mérito em mim, pura graça que me alcançou. É por isso que essa é uma doutrina detestada por pessoas carnais, porque humilha o orgulho e o intelecto das pessoas, não é verdade? Elas detestam. Não há maior prova de orgulho quando as pessoas rangem os dentes contra essa doutrina. Se você deseja uma humildade mais profunda, estude a doutrina da eleição. Aquele que se sente orgulhoso de sua eleição é porque não é um dos eleitos de Deus. Não conheceu essa doutrina profundamente. A eleição torna um crente uma pessoa destemida. Também, meus queridos irmãos, não há uma pessoa mais destemida de uma pessoa que compreende a sua eleição. Não há alguém tão ousado e destemido quanto alguém que crê que está certo do que foi escolhido, que foi amado e que nem espada, nem bala, nem franzida fase pode o separar do amor de Deus. Não é maravilhoso sair às ruas e pregar o Evangelho em qualquer situação? Eu fui salvo, eu fui eleito, que segurança. Aqueles homens do passado que pregavam a palavra de Deus com grande ousadia eram influenciados por essa certeza: nada o que aconteça, eu fui chamado por Deus, eu vou pregar o seu Evangelho, nada me separará do amor de Deus. Que profunda certeza! A pessoa, quando está incerta de sua salvação, ela é tímida, ela não consegue pregar o Evangelho. Como eu posso oferecer a alguém algo que eu não tenho? Eu não sei, cabisbaixo, não adoro, não louvo, andando em círculo. Mas a pessoa que aperfeiçoa a sua vocação, está certo da sua eleição, é vitorioso no Evangelho, na vida cristã, no serviço do Senhor, amando a Cristo, pregando o Evangelho, andando como um soldado neste mundo, o embaixador do reino de Cristo, seguro em sua fé. Eleição torna um crente destemido. Ele sabe, ela sabe do seu destino eterno. Nem a reprovação dos homens, nem o louvor, nem o aplauso dos homens. Ele prega, ela evangeliza, não para agradar homens, mas para cumprir a vontade de Deus e chamar os eleitos de Deus. Por acaso estes homens estão temendo franzir a face das pessoas? Ou temendo o desdenho, a fofoca, a maledicência e as picuinhas, as palavrinhas contrárias? Meu querido amigo, quando você conhece a sua eleição, você prega a palavra de Deus com esta certeza que Deus haverá de chamar os seus eleitos e haverá de endurecer o coração do frio, que rejeita a palavra de Deus. As coisas são certas no reino de Deus e a palavra de Deus é assim. Isso nos enche de grande vigor e grande certeza e grande ousadia para pregar o Evangelho. Ainda que o mundo se levante contra ele, contra ela, e Satanás o acuse, ele permanece em perfeita paz, ela permanece em perfeita paz, pois habita no esconderijo do Altíssimo, nessas doutrinas da verdade, seguro no Senhor. Eleição torna a vida santa, meus irmãos, quando nós compreendemos que ser escolhido traz evidências. Então, um crente diz a si mesmo: eu sou um eleito de Deus. Deveria eu me entregar a essa tentação? Deveria eu me entregar a este pecado quando Deus me escolheu? Eleição traz isso. Pecar contra Deus que tanto me amou mesmo antes da fundação do mundo e desonrá-lo na frente deste computador, dessa televisão, dessa conversação. Poderia eu, um eleito de Deus, manchar as minhas vestes que foram lavadas pelo sangue precioso de Cristo, quando um dia eu entrarei na presença do Cordeiro, sendo amado por Ele antes da fundação do mundo, tendo meu nome em sua mão naquela cruz em seu coração? Se você sabe que você é um eleito, isso move a tua santidade, gera obediência na vida. Se andamos contrário aos preceitos de Deus, não há nenhuma razão para imaginarmos que somos eleitos de Deus. Mas se estamos orando, nos esforçando para caminhar melhor, obediência mais perfeita que aquela que tínhamos no início oferecido a Deus, então fazemos a nossa eleição mais segura para nós mesmos. Leva a perseverança na fé. Um eleito é uma pessoa santa, uma pessoa que não é perfeita, não é pura, não é imaculada, mas alguém que persevera em santificação. Eu fui eleito por Deus. Se puder ver a vida dele por inteiro, essa é uma marca. Ele perseverou por toda a jornada. Deus lhe deu graça
para que Deus o preservasse. Bem, uma palavra aos duvidosos. Você que não pode afirmar nesta manhã ser salvo, o que essa doutrina da eleição produz em tua alma, meu amigo e minha amiga? Se é o caso de você ter aprendido erroneamente esta verdade, ou apenas fragmentos do assunto, e assim chegou a uma conclusão errada de que talvez você não seja um eleito de Deus, e se por não ser um eleito de Deus não há razão para buscar a salvação, tenho encontrado pessoas que chegaram a dizer isso. Seria algo triste, não é? Mas tristemente é o caso de algumas pessoas que chegam a este ponto pensando sobre essa doutrina. Não sei se eu sou um eleito, então eu creio que eu não serei salvo. Mas eu te digo que você deve tomar alento. Eu te digo que você deve tomar coragem nesta manhã. E aprender nesta manhã essa doutrina bíblica da salvação. Porque se existe uma eleição, então porque salvação é possível, meu irmão, minha amiga, meu amigo. Se não existisse eleição de pessoas para a salvação, salvação não seria possível. Mas enquanto existe essa doutrina na palavra de Deus, você pode crer e deve buscar ao Salvador. Se há um desejo profundo em tua alma por perdão no íntimo do teu ser, se há um desejo por reconciliação com Deus e paz e vida eterna, embora a tua mente não percebe, não entende com clareza como eleição se aplica à minha vida, mas se há em tua alma este desejo, é porque há uma salvação preparada para você e você deve clamar a Deus por ela e vir a Ele. Se você vier aquela salvação que Ele preparou, Ele lhe dará. Assim não demore. Creia no que a palavra de Deus diz, porque se é verdade aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que ninguém virá a mim, a Ele, a não ser o que? Aqueles que o Pai me enviar eleitos vierem, eu salvarei. Porque se isso é verdade e é eleição, também é verdade dos lábios de Cristo a mesma afirmação que diz: todo que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Seja bíblico, e ser bíblico não é buscar uma filosofia fora para interpretar estes versículos, mas é crer, ainda embora na minha pequeníssima mente eu não consiga compreender e atar essa corda em um nó só, em uma corda só. Eu creio no que Cristo diz, eu sei que Ele chamou os seus eleitos, mas eu sei que Ele está dizendo que se eu vier a Ele, Ele me salvará. Ele me dará o perdão, Ele me dará a vida eterna. Ser um crente bíblico é crer no que a palavra de Deus diz. Venha a Ele, meu querido amigo, creia nele. Olhe não para si e nem as tuas dúvidas, mas olhe para o Senhor Jesus. Dirige a tua alma a Ele, clame a Ele e Ele te salvará. Porque se de fato existe uma eleição, então existe salvação. Se não existe salvação, não existe eleição, salvação seria impossível. Você e eu poderíamos dizer: não poderia ser salvo se ninguém foi escolhido, mas quando a Bíblia ensina que há um imenso número, incontável, de pessoas eleitas, que ninguém pode contar, então você pode se animar e deixar de lado a melancolia e orar de toda a tua alma, um clamor do coração a Deus, porque você pode muito bem ser um dos eleitos. E se você vier, e se você o buscar, você saberá. Mas não fique só em pensamento, vá ao Senhor, peça a Ele, rogue a Ele, veja a tua necessidade, rogue, clame ao Senhor. Se você fizer, meu querido amigo, eu volto a repetir, como um pregador nesta manhã, o meu Salvador lhe garante, Ele lhe receberá. Ore a Ele e você saberá. Deixa-me terminar aqui. Volte-se comigo para Romanos 8, versículo 20, nosso texto inicial nesta manhã. Observe como esta obra da salvação, ela tem um processo, ela começa na eternidade e ela termina na eternidade. Romanos capítulo 8, 20 a 30, verdade, a partir do versículo 29, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou.
e Ele irá fazer na glória eterna. E se você me perguntasse nessa manhã, como pode ser isso? Que eu espere um dia estar na glória eterna com meu Salvador. Como pode ser isso, que você pode afirmar isso na glória eterna, um pecador vil como você? E a resposta é: eu fui justificado pelos méritos de Cristo. E se você me perguntasse como é possível então um pecador como eu ser feito justo, um injusto como eu ser justificado, a resposta é: porque eu fui eleito. Se você me perguntar por que eu fui eleito, a resposta é: porque eu fui predestinado por Deus para isso. E se você me perguntar por que eu fui predestinado, logo eu, pobre, miserável, pecador, quando há tantas pessoas melhores, mais capazes do que eu no mundo, a resposta é que Ele me amou. E se você me perguntar por que Ele me amou, então, querido amigo, eu não tenho resposta. Mas eu me contento com a palavra de Deus em Lucas 12:32. Porque foi do agrado do Pai fazer assim. E me maravilho nesta manhã que Ele tenha olhado sobre mim e amado uma pessoa como eu neste mundo e me chamado. Querido amigo, se às vezes crente em Jesus Cristo te faz pensar e cair o queixo e dar nó na cabeça, como pode Deus amado uma pessoa pecadora, um inimigo de Deus, uma pessoa vil, violenta, rebelde, sujo? Como Ele pode ter colocado seu amor sobre um pedaço de sujeira imunda como essa? Ele estaria amando o pecado e coadunando com o pecado. Ó, querido amigo, a resposta é essa. Ele viu aquilo que Ele realizaria em minha vida. Ele colocou os seus olhos, o seu amor no produto final, limpo, transformado, salvo. Ele viu aquilo que Ele faria e Ele amou o resultado da sua obra e Ele salvou. Foi assim que Ele amou. Ele viu o produto e o fruto do seu trabalho e Ele amou este fruto. Ele pôs o seu amor sobre a sua obra que Ele realizaria em nós. Nestas palavras: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele viu a imagem de seu Filho nelas, salvos, limpos, transformados, a fim de que Ele, Jesus, a glória dada a Ele, seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a estes também chamou na eternidade, e aos que chamou a estes também justificou no tempo, dando os méritos de Cristo, e aos que justificou a estes também glorificou. Ele fala sobre a eternidade, a salvação concluída na eternidade, de eternidade a eternidade, por causa de Cristo Jesus. A sua graça e o seu amor. É Deus injusto? Não, é misericordioso.